Ao encerrarmos o estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, devo dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz com esse estudo. O estudo do trabalho, como a Bíblia ensina, como a educação cristã ensina acerca do trabalho. Primeiramente, irmãos, porque o trabalho é uma ideia de Deus. Deus inventou o trabalho, Deus inventou as atividades, Deus deu as atividades para o homem. Portanto, irmãos, o que Deus inventa, o que Deus faz, o que Deus propõe, é sempre uma bênção, é sempre uma bênção. E o trabalho na vida de cada um de nós é uma bênção, deve ser uma bênção. A pena, irmãos, que nós estamos numa fase com tanto desemprego, há pessoas querendo trabalho e não conseguindo. Nós temos que orar, irmãos, para conseguir trabalho, temos que orar, temos que nos preparar, nos qualificar para conseguir melhores trabalhos. A gente tem visto aqui no Brasil, enquanto tem um desemprego muito grande, tem uma carência de mão de obra especializada, qualificada. Portanto, se nós estudarmos, empreendermos os nossos talentos como mordomos de Deus, nós vamos estar melhores qualificados para encontrar postos de trabalho. Quando o Senhor deu o trabalho para Adão e Eva, irmãos, esse trabalho era um trabalho criativo. Lavrar, cuidar, nomear os animais. Era um trabalho agradável, um trabalho que dava prazer. Com o pecado, irmãos, e a maldição à terra, as coisas ficaram mais difíceis. E aí do suor do teu rosto comerás. Passou a ser cansativo. E hoje, irmãos, nós temos trabalhos cansativos, nós temos trabalhos enfadonhos, nós temos trabalhos monótonos. Temos trabalhos estafantes. Tem gente louca por trabalho, trabalhando demasiadamente. E o que Deus inventou, que é tão bom, irmãos, o pecado transformou muitas vezes em coisas más. Ainda que hoje o trabalho ofereça bênçãos àqueles que o praticam. Vimos também nessa lição que na nova terra vai haver trabalho. Eu ainda brinquei com os irmãos, eu devo ter trabalho na nova terra, porque vão edificar casas, eu quero estar lá para poder colaborar nos projetos destas casas. E cada um dos irmãos vai estar lá trabalhando também. O trabalho propicia, irmãos, um senso de valor para cada um. Por isso que às vezes os aposentados, que trabalharam tanto tempo como eu, trabalhou 50 anos, como eu já disse, agora estou aposentado, de repente eu vou falar assim, pô, mas será que eu não valho mais nada? Porque eu não trabalho, tenho que inventar coisas a fazer. E esse estudo da lição da Escola Sabatina a cada dia tem sido para mim uma bênção, irmãos, tem me dado preocupação, mas junto com a preocupação tem me dado um prazer enorme de saber que eu estou dividindo com os irmãos o estudo da Bíblia. E eu quero me ocupar disso, é meu plano fazer isso, quero que os irmãos orem também por isso. O trabalho possibilita uma atividade produtiva, produzir coisas. O trabalho propicia também remuneração. E nós vimos na lição dessa semana uma remuneração para que a gente possa ajudar as outras pessoas. Quero ler com os irmãos um texto que lemos nessa semana, Salmo 90, capítulo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos. A graça do Senhor está sobre nós, está sobre o nosso trabalho. Há um personagem na Bíblia que foi dado uma tarefa grande, uma tarefa de reconstrução dos muros de Jerusalém. E veja lá, irmãos, esse é o Neemias, no livro que leva o seu nome, Neemias 6, verso 9. Ele diz assim, todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Os inimigos, irmãos, estavam falando, não vai dar, eles não vão conseguir fazer esse trabalho. Esse trabalho eles não vão conseguir fazer de jeito nenhum. E Neemias falava, Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu possa trabalhar. O Senhor fortalece a todo o trabalhador.
aos técnicos, aos artesãos, aos professores, aos pastores, aos médicos, aos enfermeiros, aos pedreiros, aos garis, aqueles que varrem as ruas, aos lixeiros, aqueles que diariamente recolhem todos os dejetos que a nossa sociedade produz e faz com que a gente tenha um ambiente saudável. O Senhor fortalece as mãos das donas de casa, daquelas que cuidam dos lares, e como eu disse, às vezes cuidam dos lares no segundo ou no terceiro turno, depois de trabalho, mas cuidam da sua família. Mais ainda, irmãos, quero ler com vocês um texto de Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 23. Como é que devemos fazer as coisas? 3:23 de Colossenses. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quando trabalhamos, irmãos, quando exercitamos a nossa força de trabalho, nós devemos fazê-la para o Senhor. Não é para o patrão, não é para a empresa, não é para o Estado, ou não é para a igreja. Mas quando trabalhamos, irmãos, devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando com o Senhor, para o Senhor. Na lição de ontem eu disse que somos parceiros de Deus no nosso trabalho. O Senhor é nosso parceiro no nosso trabalho e é assim que devemos trabalhar. Fazer como ao Senhor. Vimos também, irmãos, que o ser humano, o crente, o cristão, é um ser humano, é um ser integral em todos os aspectos da vida. E ele deve apresentar, então, nesses aspectos da vida, em cada aspecto desse, o fruto do Espírito, que foi aqueles que enumeramos ontem: amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isso deve caracterizar as nossas relações, quaisquer que sejam, e também as nossas relações de trabalho. Vimos também como deve ser o relacionamento entre patrões e empregados. Qual é a ética cristã do trabalho? Trabalhadores trabalhando para o progresso do patrão. Patrão remunerando bem os trabalhadores. E todos crescendo. É esse o objetivo de Deus. Não luta de classes, onde empregados e patrões se confrontam o tempo todo. Onde patrões querem tirar o maior lucro dos empregados, os empregados querem tirar o maior salário dos patrões, sem uma necessária retribuição em força de trabalho. Mas quero concluir, irmãos, esse texto, esse estudo dessa semana, com um texto de Eclesiastes, capítulo 2, verso 23. O Senhor falando sobre o trabalho e sobre a recompensa do trabalho. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Quando você vê alguém prosperar, irmãos, por conta do trabalho, prosperar por conta do seu empreendedorismo, prosperar por conta das suas qualificações técnicas, da sua capacitação técnica, e essa pessoa tem uma casa, ou tem bens, ou tem um carro, um bom carro. Salomão estava dizendo aqui: nada melhor do homem do que comer, beber e fazer com a sua alma goze do bem do seu trabalho. É uma pena, irmãos, que a gente vê nesse mundo e neste país que muitos gozam, mas é da corrupção. Oferem lucros, oferem dinheiro, muito dinheiro, por conta da corrupção e não do trabalho. Isso faz com que trabalhadores recebam menos. Isso faz com que o Estado propicie menos para a população, para os trabalhadores. Mas o Senhor Deus, irmãos, abençoa o trabalho. O Senhor Deus abençoa aqueles que trabalham, que a cada dia trabalham, que exercem as suas funções, as suas diversas atividades, buscando a excelência.
E o Senhor quer abençoar cada um de nós, irmãos, no trabalho. Que Deus abençoe a todos, aqueles que estão empregados, que estão trabalhando. Que Deus abençoe de uma maneira especial aqueles que estão em busca de uma nova colocação para exercer a sua profissão. Que Deus abençoe para que eles encontrem um trabalho, para que esse trabalho traga felicidade. E nós todos, irmãos, queremos agradecer ao Espírito Santo, que colocou na Santa Bíblia tantas passagens acerca do trabalho, para que a gente possa entender qual é a ética cristã do trabalho, qual é a relação de mordomia que a gente deve ter com o trabalho, e saber que Deus instituiu o trabalho para a nossa felicidade. Tudo que o Senhor faz é para a nossa felicidade. Quero desejar, em falando em felicidade, um feliz sábado para todos os irmãos. Deus abençoe a todos.